Boa tarde. O artigo que a gente escolheu foi sobre a caracterização de juntas de um aço específico, o DP600, confeccionados por soldagem a ponto por resistência elétrica. Ela é da revista Corte e Conformação de Metais, de novembro de 2016. Os nossos membros são Manuel, Gustavo, Caio, Rafael e Marcos. Então, primeiramente aí tem o contexto de por que foi feito esse artigo, que a soldagem a ponto é a principal da indústria automotiva. Então, ela é muito importante para toda a soldagem em geral. Ela tem influência direta na microestrutura e nas propriedades do material. Então, o ácido DP600 específico ele é uma matriz ferro-dúctil mais martensita dura. Então, é meio que a junção de dois tipos de metais. As vantagens dele é a segurança, leveza e eficiência energética. O objetivo do artigo é caracterizar as soldas, esse tipo de solda nesse material, e relacionar as microestruturas formadas com propriedades mecânicas finais. Então, tendo essa solda, quais as características estruturais que ela vai apresentar nesse metal. A metodologia foram feitos ensaios de cisalhamento sob tração, tração cruzada, medição de dureza e foi feito um monitoramento térmico durante todo o ciclo da soldagem. Bom, eu vou falar sobre as técnicas experimentais que foram utilizadas na pesquisa. Primeiramente, vou começar falando sobre o material. O material utilizado na pesquisa foi fornecido pela divisão automotiva da empresa alemã ThyssenKrupp Steel e trata-se de chapas galvanizadas de aço DP600 laminadas a frio com uma espessura de 1,5 mm. Esse aço apresenta um baixo teor de carbono com adições de manganês, silício e cromo, com esses elementos químicos que foram importantes para facilitar a composição da microestrutura bifásica composta principalmente por ferrita e martesita e também para promover as melhores propriedades mecânicas. Proporções da composição eram 85% de ferrita e 15% de martesita e tinha um tamanho médio de 1 grão férrico. Bom, para os ensaios de soldagem foi utilizada uma pistola robotizada de soldagem a ponto no formato C. Os eletrodos que foram utilizados foram do tipo G16 refrigerados a água e com uma área de contato de 6 milímetros. Os corpos de prova foram preparados a partir de chapas laminadas a frio com as dimensões de 83 por 45 por 1,5 milímetro e foram soldados entre si. Os parâmetros da soldagem, como força, corrente e tempo, foram ajustados de uma forma para garantir que os botões de solda com diâmetro mínimo igual a 4 vezes a raiz quadrada da espessura da chapa. Após a soldagem, foram realizadas análises metalográficas e ensaios mecânicos de cisalhamento sobre tração, tração cruzada e também testes de dureza. Sabemos também que a taxa de resfriamento exerce uma grande influência na formação da microestrutura, tanto nos botões de solda quanto na zona termicamente afetada, o ZTA. Por isso, para registrar os ciclos térmicos em diferentes regiões, foram utilizados termospares do tipo K. Esses termospares foram fixados em diferentes distâncias a partir da junta da solda, 2,9, 3,5 e 4,3 mm. O posicionamento deles foi feito de uma forma para evitar a influência direta dos eletrodos e minimizar os possíveis danos que poderiam ocorrer na pesquisa. Boa tarde, eu sou o Manuel. Eu vou estar terminando a parte das técnicas experimentais, vou estar falando sobre o ensaio de tração e depois da análise dos corpos de prova. Bom, o ensaio de tração foi realizado em temperatura ambiente, com uma máquina servo-hidráulica numa velocidade relativamente baixa, de 5 mm por minuto, porque dessa forma seria possível caracterizar melhor o escoamento e perceber quando que o objeto entraria numa deformação plástica. Foram usadas duas geometrias para fazer esse ensaio, que foi o cisalhamento sob tração, que é quando a força é aplicada de maneira paralela à solda, ao decorrer da solda, e a tração cruzada, que é feita perpendicularmente à solda. Bom, a análise dos corpos de prova, que foi feita após o ataque digital, foi utilizada microscopia óptica e varredura eletrônica
para analisar as microestruturas e a dureza dos objetos, dos corpos de prova. Foi identificado que as zonas mais críticas foram a ZTA e a zona de fusão, que foram as que mais perderam ductilidade e se tornaram mais frágeis. E foi observado que em condições intermediárias foi encontrado um equilíbrio entre resistência e qualidade metalúrgica. Bom, agora falando das microestruturas estudadas, a gente vai comentar primeiro sobre o diagrama TTT, que nesse experimento mostrou que foi alcançada uma temperatura de 870 graus Celsius, que é a temperatura de austenitização, o que comprovou a formação da martensita durante o resfriamento. Outra coisa também é o perfil de dureza. Foi observado que o perfil de dureza ele foi muito maior, cerca de 400 HV na ZTA e na zona de fusão, comparado com o material base que apresenta uma dureza bem menor, próxima dos 200 HV. Essa diferença é atribuída à formação da martensita. O mapa de dureza mostra para a gente a distribuição da dureza superficial, onde fica evidente para a gente as zonas. O mapa de dureza mostra para a gente a distribuição da dureza superficial, onde fica notável as regiões da zona termicamente afetada e da zona de fusão, onde são mais duras, acima de 400 HV, enquanto os metais base é mais macio, cerca de 250 HV. Essa diferença confirma para a gente a presença de diferentes microestruturas na região. Os corpos de prova e ensaio, como na figura 10A, no ensaio de cisalhamento sob tração, a fratura inicia na periferia da solda. Já na figura 10B, no ensaio de tração cruzada, há o destacamento do botão, onde ambos os casos mostram que a falha está ligada à concentração de tensões. Já as superfícies de fratura revelam um arrancamento com aspecto martensítico, mostrando que a falha não foi dúctil, mas sim associada à presença de martensita. Agora, falando dos resultados mecânicos do experimento, nos ensaios feitos de cisalhamento sob tração e tração cruzada, deu para perceber um modo de falha por arrancamento do botão de solda, como podemos ver na figura 10. Os corpos de prova se romperam na periferia do botão, região que apresenta a microestrutura martensítica. Já na figura 11, é possível ver a superfície de fratura. Ela mostra características de fratura frágil, típicas da martensita, mas também com algumas evidências locais de deformação plástica. Isso confirma que a martensita, sendo uma fase pouco deformável, favorece o surgimento de trincas frágeis. Na figura 12, temos curvas de carga versus deslocamento. Nos ensaios de tração cruzada, a junta suportou em média de 6,8 kN, com deslocamento de 11,5 mm. No caso do cisalhamento sob tração, a carga foi um pouco maior, de 7,9 kN, mas o deslocamento bem menor, de apenas 2,5 mm. O diâmetro médio do botão de solda foi cerca de 4,5 mm. A conclusão é, esses resultados mostram que, apesar da boa resistência e comportamento da junta, depende fortemente do tipo de ensaio, da microestrutura formada e do tamanho do botão de solda. A conclusão final do estudo é que para um aço como o DP600 é sim viável esse tipo de solda, desde que haja um controle rigoroso na corrente e no tempo que ela é utilizada, dessa forma sim evitando certos problemas do material. O parâmetro intermediário de corrente e tempo foi o que melhor deu resultados, encontrando um equilíbrio entre resistência, ductilidade e qualidade metalúrgica. Isso torna o material viável para ser aplicado estruturalmente. E a outra conclusão final do estudo é que a melhor forma de identificar a resistência e durabilidade final das juntas é através do estudo das microestruturas formadas após a soldagem.